Bom dia, amados. Mais uma manhã, mais um domingo, graças a Deus, e mais um atributo de Deus. E hoje, o atributo de Deus é sobre a presciência de Deus, a característica da presciência de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ensine e molde os nossos corações? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti. Clamamos, Pai, que o Senhor venha sobre nós, ensina-nos. Não somente o que está na linha, o que está na entrelinha, o que está no texto ou no contexto, mas sobretudo, Pai, o que está no seu coração. Oh Deus, fala conosco, ensina-nos, ministra-nos. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, a presciência de Deus. Para falarmos um pouquinho da presciência de Deus, que é o fato de Deus reger, saber, conhecer, estruturar, coordenar todas as coisas, aqui na Terra, fora da Terra, no Cronos, no Kairos, que é onde Ele está. E aí, eu quero pensar um pouquinho com vocês para iniciar, que existem várias questões teológicas. A gente tem cadeiras teológicas que uns acreditam de uma forma, outros acreditam de outra. Mas eu quero pensar com os amados sobre a deidade de Jesus, né? Ele é divino, tudo culmina nele. E ele já havia sido citado por Deus e o que ele havia determinado muito antes de chegar aqui. Mas ele entrou aqui para que nós pudéssemos conhecê-lo e para que nós pudéssemos voltar para o Senhor. Então, a deidade de Jesus, Jesus é 100% homem, mas ele também é 100% Deus aqui enquanto ele viveu na terra. O seu nascimento virginal, não é? Uma moça, Maria, linda, humilde, uma mulher de coração quebrantado, foi encontrada pelo Senhor na posição e o Senhor a tomou para gerar o seu filho que viria ao mundo por amor a mim e a você. O ministério de Jesus, a sua morte, a sua segunda vinda, quando Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar para a sua glória, a justificação, a santificação, a organização da igreja, o batismo, a ceia do Senhor, tudo isso são questões que nós trabalhamos aqui no nosso Cronos. O plano da salvação de Deus é tremendo e Efésios, no capítulo 1, dos versos 13 ao 14, que inclusive é uma sentença que não tem ponto. Nessa sentença, Paulo está nos explicando o plano da salvação de Deus. Primeiro, que Deus Pai planejou do verso 3 ao verso 6, que o Deus Filho executou o plano da salvação, do verso 6 ao verso 12. E por fim, que o Espírito Santo de Deus aplicou a salvação. E, se nós somos salvos pelo Senhor, nós somos salvos para sempre. Uma vez salvos, nós somos salvos para sempre. E a Bíblia nos garante isso. E assim, amados, a gente vai começar a entender o que é então a presciência de Deus. É a absoluta soberania de Deus com relação ao Kairos, principalmente, todas as coisas, e com relação a nós aqui. E é interessante que a presciência de Deus, ela é incondicional, ou seja, a eleição de Deus para a vida eterna, para nós, ela é incondicional. Ela não depende de mim e nem de você. Ela depende do projeto, do decreto, da presciência do Senhor. Nunca é empregada nas Escrituras com relação à presciência de Deus, com relação a coisas ou eventos. Ela sempre vai ser aplicada com relação a pessoas e pautada nas ações das pessoas. É o que Deus pré-conhece, pré-entende de nós aqui na Terra. A palavra presciência, ela vai aparecer no Antigo Testamento como sendo pré-conhecimento. E vai aparecer a palavra pré-conhecimento ou conhecimento em vários textos, que é o conhecer de Deus. E aí, não tem muito a ver com a cognição,
É lindo isso, porque o conhecer de Deus tem a ver com afeição, tem a ver com o que Ele designou para cada um de nós, tem a ver com o amor dEle, com a misericórdia, com a graça dEle. Lá em Êxodo, no capítulo 33, verso 17, diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Mas por que o Senhor está falando isso sobre Moisés? O nome Moisés significa tirado das águas. Na época em que o faraó decidiu que todos os bebês israelitas seriam jogados no rio Nilo, a Joquebede descobre que estava grávida. Como assim? Ela deve ter torcido a gestação inteira para que fosse uma menina. Mas quando nasceu, era um menino. E a Bíblia diz que ele era formoso. Não significa só que ele era belo, não significa só que ele era um menino saudável, não. Ele era formoso. Havia algo de Deus naquele menino. E ela então obedeceu, ela cumpriu o prescrito que havia sido dado, que todos os bebês fossem jogados no rio Nilo. Mas ela jogou do jeito dela. Ela pegou um cesto, calafetou o cesto com piche, betume, colocou uns paninhos, deve ter amamentado bastante ele ali para ele ficar bem dorminhoco, bem quietinho, fechou o cestinho e o colocou no rio. E a palavra diz que o cestinho foi andando até parar no carriçal. E ali ele foi achado pela princesa, a filha do faraó. Que coisa, né? A filha daquele que havia promulgado a lei. E assim, o Moisés foi cuidado pela própria mãe, porque a Miriam ali intermediou a história e ela acabou sendo convidada pela princesa para cuidar do filho, para ser ama de leite do filho. E assim, quando o Moisés fez 4 anos, ela o devolveu para a princesa. Ele foi para o palácio, porque ele tinha algo tremendo de Deus para fazer naquele lugar. Aprender sobre tudo, sobre leis, sobre astronomia, sobre línguas, sobre geografia, porque ele seria aquele que instauraria a lei ao povo de Israel. E ele precisava conhecer tudo sobre tudo, para poder carregar este povo, tirando do Egito. E o Senhor então preparou a vida deste homem desde a sua concepção. Por isso que nesse texto de Êxodo, o Senhor diz: eu o conheço pelo nome. E o Senhor também me conhece e te conhece. Bom, Deuteronômio capítulo 9, verso 24 diz assim: vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Aqui é o conhecimento da tristeza. Jeremias 1:5, quando o Senhor escolhe Jeremias e o chama, o Senhor diz assim para ele: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei. Ele foi consagrado ao Senhor. Amós 2:2 diz o seguinte: de todas as famílias da terra, a vós somente eu conheci. O termo conheci nesse sentido afetivo, de designar. No Novo Testamento também tem textos com o tema de conheci nesse mesmo sentido do Antigo Testamento. Mateus capítulo 7, verso 23 diz assim: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. O Senhor Jesus dizendo. João, no capítulo 10, verso 14, diz o seguinte: o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. Eu sou conhecido delas. Olha que coisa linda. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3 diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele.
2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 diz: o Senhor conhece os que são seus. Bom, mas também nós temos textos no Novo Testamento que vão usar exatamente o nome deste atributo de Deus, presciência. Atos, capítulo 2, verso 23, diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Aqui o Lucas está falando de Jesus, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Romanos 8, verso 29, diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Jesus desceu, entrou, encarnou como o Filho único. O Senhor diz que ele deu o seu único Filho. Depois que Jesus entrou, viveu, fez todo o seu, trabalhou em todo o seu ministério, morreu e foi assunto aos céus, ele volta como primogênito. E nós vamos voltar depois dele. Ele foi o primeiro, nós seremos os outros. Romanos 11:2 diz o seguinte: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Ainda Pedro nos fala na sua primeira carta, capítulo 1, verso 20. Mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias por amor de vós. Olha que lindo! O Senhor foi manifestado. Ele veio ao mundo e foi escolhido antes da fundação do mundo, por amor a mim e a você. Bom, pessoas é que Deus declara que de antemão conheceu, pré-conheceu, e não necessariamente coisas ou eventos, né? Como a gente já tinha dito. Então, o decreto e o conselho de Deus é a base da sua presciência. Por que ele tem a presciência? Porque foi ele quem decretou todas as coisas. Deus conhece de antemão o que será, porque ele mesmo decretou o que haveria de ser. Portanto, afirma que Deus elege pessoas porque ele as pré-conhece. Ele as pré-conhece porque ele as elege. A eleição faz parte da soberana vontade de Deus. Ele é soberano e é ele quem decide. E através dos seus decretos, ele firma todas as coisas. Mateus capítulo 11, verso 26 diz: ele escolheu os que escolheu, não sabemos e só podemos dizer: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. O Senhor faz como Ele quer. Nós não sabemos e a nossa cabeça é finita. Então nós não temos condições de entender o Deus infinito. Não temos como saber o que está na sua mente. Mas através dos seus atributos, das características que lhe são dadas por Ele mesmo, nós então podemos entender, tentar entender quem de fato Ele é.
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O Senhor nos elegeu antes. Romanos capítulo 8, verso 29, que nós já lemos, agora eu gostaria de fazer um adendo, porque ele diz o seguinte: os que dantes conheceu também predestinou para serem a imagem do Filho. Nós fomos predestinados para sermos a imagem de Jesus, uma cópia de Jesus. E aqui nós somos a carta escrita de Jesus e podemos mostrá-lo para outras pessoas. Aqueles que dantes conheceu, predestinou para serem conformes à sua soberania, à sua presciência, o seu decreto. Quando o Senhor fala para nós, no texto de Romanos 8, 29, ele diz: porque dantes conheceu e também predestinou. Ou seja, crer não é um ato meritório. Eu não tenho como fazer nada para ser salva, para agradar ao Senhor, porque eu sou pecadora. Eu não tenho como fazer obras, porque eu sou boazinha, porque eu mereço. Isso não existe. Os cristãos vieram a crer pela graça e tão somente pela graça. Eu e você fomos eleitos e podemos, pela graça, que é de graça, então chegarmos até o nosso Senhor, chegarmos diante de Deus. Deus não somente conheceu o fim desde o princípio, mas Ele planejou, fixou, predestinou tudo desde o princípio. O propósito de Deus é o fundamento da sua presciência. Assim, nós fomos escolhidos, embora pecadores e incrédulos. Eu era pecadora e não tinha fé. Então, o Senhor veio até mim através da graça, e é de graça. E assim, em Atos capítulo 18, verso 27, Lucas escrevendo, a igreja, ele diz: querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Aqueles que pela graça creram, foram ajuntados, foram recebidos. Ainda em Romanos, capítulo 11, verso 5 diz: assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Bom, há duas coisas diferentes aqui que é importante a gente observar: o significado do termo e o escopo, ou a finalidade do termo. Nós temos várias palavras na Bíblia que elas devem ser usadas e podem ser usadas na própria Bíblia pelo próprio Deus, mesmo palavras iguais, de formas diferentes. Elas podem ter conotações diferentes. E a gente vai ver que isso é importante para a gente entender questões sobre a presciência e sobre a exegese bíblica. Assim, o Senhor, Ele nos mostra esta linha do que Ele quer para nós. E nós precisamos, então, interpretar, precisamos buscar, precisamos conhecer o significado e o escopo, ou seja, a fidelidade. Assim, preste bem atenção. Quando se fala em serpente, normalmente a gente se reporta àquela serpente lá do Éden, a serpente que fez com que Eva pecasse. Então, nós imaginamos que todas as vezes que aparecer a palavra serpente na Bíblia, a gente vai achar que tem a ver com pecado, tem a ver com engano, tem a ver com erro. E, de fato, a primeira serpente que aparece na Bíblia tem essa conotação. Olhe comigo em Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
é assim que o Senhor te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha aqui, é engano, é dor, é sofrimento, é morte. Mas tem um outro momento que aparece uma serpente e a conotação é completamente diferente. Números capítulo 21, verso 8 e 9 diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez a serpente de metal e a pôs sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente, quando esta pessoa olhava para a serpente de metal, vivia. Aqui é oposto o significado. A serpente aqui nos leva para Jesus, para olhar como se fosse para Jesus, uma metáfora de Jesus olhando para a cruz, né? Seria essa a proposta. Jesus, ele na cruz se fez pecado. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós nos apropriamos de Jesus, nós temos a vida, nós podemos viver. Nós iríamos morrer por conta do pecado. Então, a gente já não pode dizer que a palavra serpente tem a mesma metáfora. A mesma coisa acontece com a paz. Jesus diz assim, lá em João, no capítulo 4, verso 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo que veio para trazer paz. Mas lá em Mateus capítulo 10, 34, Jesus diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra e trazer espada. Então, a gente precisa entender a palavra e o contexto no qual ela está inserida. A mesma coisa a palavra mundo. João 3,16, Jesus diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em Romanos 12, o apóstolo Paulo nos ensina a não amar o mundo, não nos conformarmos com ele. Então, nós temos que entender. Assim, a mesma palavra nós podemos achar em termos diferentes. Por exemplo, o Salmo 34 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Nós podemos pedir prova de Deus. Pedro, quando estava no barco, sendo açoitado para um lado e para o outro junto com os discípulos, eles estavam achando que iriam morrer. E eles, eu imagino que devem ter pensado, o mestre nem sabe aonde nós estamos e como nós estamos. Estamos no meio de uma tormenta e o mestre está lá no monte orando. Mas ainda que o mestre nos visse, ainda que ele pudesse nos ver, como ele chegaria até nós? Ele não tem barco. Mas o Senhor Jesus não só os viu, como foi até eles. Por quê? Porque ele não é natural, ele é sobrenatural. E ele veio andando sobre as águas. Agora, olha que interessante, Pedro pediu uma prova. Pedro disse assim, tu és o Cristo? É mesmo Jesus? Jesus falou, sim, Pedro. E ele disse, então, Senhor, mande que eu vá até o Senhor. E o Senhor o chamou. E Pedro foi. Lucas, capítulo 4, verso de 9 a 12. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito, darás ordens aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropecem com o pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, lhe disse, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Pedir prova? Por Deus a prova? Nunca, jamais. E o próprio Jó vai dizer que o Senhor o prova. Então nós podemos pedir provas? Sim. Colocar Deus à prova? Não, nunca. E o Senhor vai nos provar? Sim. Ele nos prova porque Ele nos quer ver purificados, como Jó vai dizer que foi purificado como ouro. Agora, existem alguns enganos sobre a presciência. Por exemplo, que a eleição, ela se baseia na presciência porque o Senhor
já viu o que iria acontecer no futuro. E o Senhor iria ver quem que era melhorzinho, quem era mais dócil, quem era mais gente boa. Então já que o fulano é gente boa, então vai ser ele. Não. Amados, não é assim que funciona. Assim, nós estaríamos colocando Deus na mão do homem e não o homem na mão de Deus. E, na verdade, nós estamos na mão de Deus. É Deus que sabe de todas as coisas, porque Ele é presciente e Ele predestinou para a salvação. Essa teoria está completamente errada e tira a independência e a presciência de Deus. Faz com que os seus decretos sejam pequenos e anulados diante da criatura. Efésios capítulo 1, de 3 a 6, é o texto magno que vai nos falar o seguinte: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Todas as coisas no Kairós de Deus já estavam arquitetadas, decretadas. A presciência de Deus já tinha organizado todas as coisas para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Ele nos adotou para ele mesmo, olha que coisa linda. Segundo o beneplácito, o consentimento da sua vontade, para o louvor da sua glória. Ele, na sua presciência, já tinha determinado todas as coisas por causa da sua vontade. E assim, ele elegeu a mim e a você antes da fundação do mundo. Verdade, então, é que as Escrituras afirmam que Deus, em sua sabedoria, escolheu quem Ele quis, alguns recipientes de seus favores, sendo que todos estavam condenados. Toda a humanidade estava condenada. Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Creram tantos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Isso é a presciência de Deus. A eleição não é o que me leva a aceitar a salvação, mas é a recepção da salvação que me valida como um eleito. Romanos, então, 8 e 29, ele vai começar com o porquê. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme o Filho de Deus. E aí, ele vai explicar depois por que começa com porquê. Porque lá no 28, o texto diz o seguinte: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. E aí sim, por quê? Porque dantes os conheceu e os predestinou conforme a imagem do seu Filho. Bom, assim é que a presciência de Deus se baseia no seu decreto. Salmo 2:7, falando de Jesus, diz o seguinte: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e eu te gerei. Tremendo. Bom, Cristo, aquele que deixou toda a sua glória, se esvaziou de si mesmo, entrou no mundo por amor a mim e a você, para cumprir a presciência de Deus, para cumprir os decretos de Deus, para vivenciar o amor de Deus. Assim, nós vemos em Isaías 42, verso 1: eis aqui o meu servo, a quem sustento
e meu eleito, em quem me apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Ele foi escolhido para realizar um propósito. Na encarnação, ele tomou a forma de servo. Filemão, no capítulo 2, versos 5 a 8, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que devia afetar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 1 Tessalonicenses 1, 4, 5 diz: porque conhecemos, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Precisamos crer, amados, que nós fomos escolhidos, separados, eleitos pela graça e pela presciência de Deus. E isso não depende de mim, não depende do que eu possa fazer, não por obra nenhuma, nada do que eu faça ou deixe de fazer, mas é tão somente pela graça. E assim, Jesus deixou toda a sua glória e veio para cá. E o que eu posso fazer? Querer me parecer com Ele, querer ser a imagem dEle e poder adorar a esse Deus que é tão grande, um Deus único, solitário. Nunca vai ver outro igual a Ele e nunca vai fazer outro Deus igual, porque Ele é único. O Deus que tem os decretos verdadeiros, puros, magnânimos. O Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Não há nada que Ele não saiba. E o Deus que é presciente e que está aqui e que quer nos amar. E por isso entregou o seu Filho, porque Ele quer nos salvar. E eu quero te convidar agora a ouvir esta música. E assim a gente encerra hoje a presciência de Deus. Então, amados, para fechar essa nossa aula com chave de ouro, eu convidei a Lia, amo a voz da Lia, para ela cantar com a gente uma música maravilhosa e que esta música possa falar poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua
salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, é muito grande, alto, tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, é muito grande, é tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como